Você quer o lugar que te pertence? Você quer o seu lugar? É sobre isso que a nossa comunhão espiritual de hoje vai nos fazer refletir. Deus tem um lugar para cada um de nós. Deus tem um lugar pensado para nós, Deus tem um plano para nós, Deus tem um desejo para nós. E muitas vezes, pelo nosso olhar humano, pelo nosso querer, a gente busca outros lugares. Que hoje essa comunhão espiritual nos leve de encontro àquilo que Deus reservou para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fazei tudo que Ele vos disser, e com um beijo lavarei os teus pés. Fazei tudo que eu vos disser, e com um beijo lavarei os teus pés. Despoja do que há em ti, enche as talhas que eu te pedi, e terás vinho bom, o vinho melhor. Despoja do que há em ti, enche as talhas que eu te pedi, e terás vinho bom, o vinho melhor. Restaurar a igreja, restaurar o coração, o amor pelo irmão, em adoração. Restaurar a igreja, restaurar o coração, o amor pelo irmão, em adoração. Fazei tudo que eu vos disser, e com beijo lavarei os teus pés. Bom dia, querido irmão, querida irmã, Eliane, Lili, Marcos, Poli e tantos que nos acompanham e que nos acompanharão durante esse nosso dia de comunhão espiritual. Hoje, para refletirmos também sobre o Evangelho de São Mateus, que nos ajuda a pensar sobre que lugar nós temos procurado na nossa caminhada. O Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E lhes responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato,
vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como um resgate em favor por muitos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Como sempre, querido irmão, querida irmã, cada dia, cada evangelho traz para a gente muitas riquezas que fica difícil da gente compartilhar em tão pouco tempo. E é por isso que a gente pede que a graça de Deus complete ao nosso entendimento e principalmente à nossa alma aquilo que a gente não consegue entender com o nosso tempo humano, com o nosso cronos. Mas o Kairos de Deus é capaz de produzir esses frutos na nossa alma. Primeira coisa que é importante a gente se questionar nessa reflexão de hoje é quem eu sou. Se eu sou discípulo ou se eu sou multidão. Porque a palavra fala que Jesus estava em direção a Jerusalém e ele toma os 12 à parte. Jesus não caminha para Jerusalém sempre com uma multidão atrás de si. Em determinados momentos, ele chama os seus 12 à parte. E muitas vezes, mesmo na nossa quaresma, o Senhor tem nos chamado à parte e a gente quer ficar junto com a multidão. Mas tem um monte de gente que não faz, por que eu também vou fazer? Ou então tem um monte de gente fazendo, por que eu vou deixar de fazer? Você quer ser discípulo ou você quer ser multidão? Veja que a gente não está acusando, condenando, porque nós fazemos parte do povo de Deus. Fazer parte dessa multidão, como diz o final do Evangelho, que o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate por muitos, por uma multidão. É uma alegria fazer parte dessa multidão. Mas eu preciso reconhecer qual é o meu lugar. Se é o meu lugar de discípulo ou o meu lugar de multidão. Porque o Evangelho de hoje fala de lugar. Porque vai dizer justamente de uma mãe que se aproxima de Jesus, que se ajoelha diante dele para pedir. E é interessante porque ela não diz, Senhor, eu te peço, eu quero te pedir. Ela vai dizer a Jesus, mande. E para a gente pode até ser um mistério. Ela estava pedindo para quem, mano? Para Jesus mandar a quem? Talvez ela estivesse pedindo para que Jesus mandasse os filhos dela sentar um à direita, à tua esquerda, porque eles não se comportavam de tal forma que mereceriam aquele lugar. Ou talvez ela estava dizendo aquilo como uma intercessora que as mães são, e hoje nós estamos no dia 8 de março, um dia que no mundo secular, na data secular, celebramos o Dia da Mulher. E aí nós vemos essa mulher que se ajoelha diante de Jesus para pedir pelos seus filhos. Ou numa chave de interpretação para falar, Jesus, dá um jeito nesses meninos, que eles se comportem de determinada forma para que eles fiquem um à sua direita, um à sua esquerda, porque eu quero que eles tenham esse melhor lugar no seu reino. Ou uma mãe que, reconhecendo o desejo dos seus filhos, e é o que parece, porque o Evangelho vai dizer que os outros 10 ficaram irritados, sabe, quando souberam o que estava acontecendo, mas essa mãe que conhece o coração dos seus filhos, chega até Jesus, se ajoelha numa atitude de profunda prostração e serviço para pedir. Jesus manda, né? Não sei quem é que resolve isso, mas o Senhor tem poder de mandar, manda que eles peguem esses lugares que eu sei que são importantes no reino de Deus. E essa é a grande função de uma mulher, de acordo com a palavra de Deus. A mulher é a intercessora que Deus deu para o mundo. Se nós temos em Maria o maior exemplo de intercessora, é
é justamente para reforçar que você, mulher, que hoje nos acompanha de modo especial, a nossa audiência é uma audiência numericamente maior feminina. Deus constituiu vocês intercessoras deste mundo, intercessoras dos seus filhos, intercessoras dos seus maridos, ainda que seja na dor. Hoje de manhã, antes da gente entrar ao vivo, o Senhor trazia ao meu coração quantas mulheres que não podem mais comungar dentro da igreja porque o esposo, o marido, não quer casar. É um desejo do coração daquela mulher, existe uma saudade da Eucaristia e ela não pode se aproximar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, por causa da escolha desse marido. E aí ela vai ali, sofrendo em silêncio, amando em silêncio, com seu coração de joelhos, pedindo para que um dia esse marido também encontre a mesma graça que ela encontrou e que a faz ter saudade da Eucaristia. Por isso, parabéns a você, mulher, que encontrou o seu lugar, que o Evangelho de hoje nos diz que é de joelhos diante de Jesus. Uma coisa que é importante também a gente perceber nesse Evangelho é que o Senhor tem um lugar para nós. Os 12, o lugar dos 12 é a parte. O lugar daquela mulher é de joelhos diante de Jesus. E o Senhor vai dizer, olha, existe sim alguém que está preparado para ficar à minha direita e à minha esquerda. Só não cabe a mim resolver isso. Cabe ao Pai. É Ele que determina quem fica à minha direita e à tua esquerda. E isso nos lembra de uma outra passagem do Evangelho de João, onde Jesus está dizendo, eu estou indo, eu vou preparar para vós um lugar. Você, meu irmão, você, minha irmã, você tem um lugar preparado por Deus. E o que você quer? Ocupar o lugar que Deus reservou para você ou deixar esse lugar vazio? Porque é uma caminhada. Jesus estava na caminhada, diz o Evangelho de hoje, rumo a Jerusalém. Que lugar você quer? Ou quer o lugar do outro, que nunca é melhor do que o nosso? Quando a gente encontra o nosso lugar, a gente se coloca em condição de fazer aquilo que o Senhor nos diz no final do Evangelho. O Filho do Homem não veio para ser servido, perdão. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o nosso chamado se você escolher ser discípulo. A multidão não, mas ao discípulo o chamado é servir. Se você quiser ser grande, seja o menor. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Ajudando o Senhor a cumprir com o seu chamado, que é dar a vida em favor, em resgate de muitos. Fazei tudo que Ele vos disser, e com beijo lavarei os teus pés. É isso que o Senhor nos diz. Se a gente faz o que Ele nos manda, como Ele fez com seus próprios 12, Ele lava os nossos pés, porque Ele veio servir, vir de encontro àquilo que a nossa alma necessita. Mas como discípulo, cabe a gente se colocar à parte, não andar com a multidão. Despoja do que há em ti, enche as talhas que eu te pedi, e terás vinho bom, o vinho melhor. Restaurar a igreja, restaurar os corações, o amor pelo irmão em adoração. E é nessa adoração espiritual, Jesus, que nós nos colocamos em atitude de comunhão espiritual. Hoje fazendo essa oração que nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, porque queremos vos comungar espiritualmente. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesse comigo.
uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Um instante de silêncio, rendamos graças por este Cristo que comungamos espiritualmente. Nós pedimos, Mãezinha do Céu, a vossa intercessão para que as graças dessa Eucaristia permaneçam conosco, dessa Eucaristia espiritual que hoje comungamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todos nós encontremos na nossa caminhada quaresmal o nosso lugar. Eu queria agradecer a você que nos acompanha. Ontem nós atingimos a marca de 300 seguidores e queria agradecer a você que ontem acolheu aquele meu pedido. Como eu dizia para vocês, o algoritmo entende que quando a gente comenta, curte, compartilha um conteúdo, aquele conteúdo é bom e por isso ele replica. Para vocês terem uma ideia, normalmente, a cada dia, o Comunhão Espiritual ele tem atingido 100 novas contas diferentes no Instagram. Mas ontem, por conta da sua curtida, por conta do seu comentário, por conta do seu compartilhamento, nós atingimos mais de 400 contas novas. Por isso que a gente também evangeliza. E isso vale não só para o Comunhão, gente. Isso vale para o Frei Gilson, para a irmã Kelly Patrícia, para qualquer perfil religioso. Se você curte, se você comenta, se você compartilha, mesmo que você não assista, você vai lá e curte, você vai lá e compartilha. Você está fazendo com que o algoritmo do Instagram entenda que aquele conteúdo é relevante, é importante. E aí ele começa a exibir isso para os outros. Então faça isso. Porque cada vez que a gente faz isso, é um irmão, uma irmã que não é seguidor daquele perfil, como não é seguidor do nosso perfil, que recebe esse conteúdo ali na sua timeline, nas suas visualizações e que tem a oportunidade de se encontrar com a palavra de Deus. Que por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, nós tenhamos a graça de encontrar o nosso lugar diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe e guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.